Ô, Isabel Mega, qual que é o meu signo, hein? Aquário. Por quê? Aquário. Por quê? Eu senti um ar aquariano aí. Acertei? Acertou. Eu Acertou. Sabia! Viu, Acertou. Vitor? O Vitor Lupato aqui na hora também percebeu, é aquário. Tá Sei vendo? lá por quê. Sei lá. Tá vendo? Bom, a gente sabe eu que... te conto fora do ar, então, o que eu percebi tá aqui. Certo, tá certo. Bom, eu sou aquário, a gente sabe que a Clarice Oliveira é a nossa leonina da vez, porque Nossa, até porque repórter fez. leonina. Até porque fez aniversário na semana passada. Boa tarde, Clarice. Boa noite já, Clarice. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sim, leonina daquelas clássicas. Festeira, gosta de farra, nada disso de ficar enfiado na cama, ai, tô com soninho, não é nada comigo, gente. É a sua cara mesmo, Clarissa. Agora, quem pelo visto vai ficar enfiado na cama amanhã é a equipe econômica do governo, Clarissa. Por que não vamos ter o anúncio que foi prometido pelo ministro Paulo Guedes para esta terça-feira de Renda Brasil, de outras novidades aí para tentar dar uma animada no ambiente econômico, hein? Pois é, gente, isso tudo amplamente prometido desde a semana passada, lembrando que a gente inclusive chegou a antecipar, né, alguns dos pontos que estavam prometidos dentro desse mega pacote que o governo do presidente Jair Bolsonaro quer anunciar, com muitas medidas na área econômica, mas com um grande foco também na área social. Muita expectativa, como a gente falou, em torno de algumas questões, como, por exemplo, qual vai ser o valor da prorrogação do auxílio emergencial hoje de R$600, que, segundo o próprio governo, vai já até o fim do ano, mas a gente não sabe qual vai ser o valor que vai ser pago, né? Então, há muita expectativa da população em relação a esse assunto, e agora, depois de uma semana aí dizendo nos bastidores que isso tudo ia ser anunciado, amanhã o governo vem e recua. A explicação que a gente ouve nos bastidores é que as versões finais aí apresentadas pela equipe do ministro Paulo Guedes ao presidente Jair Bolsonaro teriam deixado ele meio insatisfeito, ele teria pedido alguns ajustes para que esse pacote aí seja alterado. Entre as mudanças que teriam sido pedidas pelo presidente Jair Bolsonaro, teria supostamente um ajuste aí no valor que pode ou deve ser pago dentro do programa Renda Brasil, que é aquele programa que vai substituir o Bolsa Família e promete se tornar a grande promessa, a grande bandeira do governo do presidente Jair Bolsonaro na área social. Fala-se nos bastidores de um valor em torno de R$250, mais ou menos isso. Essa versão começou a correr agora nas últimas horas, mas eu, sendo bem sincera com vocês, eu recebi isso com muita desconfiança. Não cola muito para mim a ideia de que o governo, agora aos 45 do segundo tempo, teve uma dificuldade justamente com o tamanho do benefício do Renda Brasil. Por que eu desconfio muito disso? Porque isso está sendo desenvolvido há vários meses, faz muito tempo que o governo está conversando sobre isso, muito tempo que estão sendo definidos os detalhes desse programa social do governo federal. Nada disso é uma novidade que começou a ser pensada agora. Então, eu confesso que essa informação me surpreendeu, não estou convencida dela ainda, estou tentando conversar com algumas fontes para tentar ver o que mais pode aí ter despertado essa demanda aí do presidente Jair Bolsonaro de adiar o lançamento desse grande pacote. Uma versão que eu acho que faz sentido pela apuração que eu tive na semana passada, não tenho uma informação clara sobre isso hoje, mas uma coisa que a gente sabe, pouca gente está falando, parte do plano do governo incluir nesse pacotão, enviar esse pacotão ao Congresso Nacional, as partes que têm a ver com aprovação no Congresso, junto com a recriação da CPMF, ou um imposto digital parecido com a CPMF. Há, sim, segundo informações que eu colhi aqui em Brasília com algumas fontes do governo, alguma preocupação se vale a pena fazer essa aposta conjunta, como vem sendo estudado já desde a semana passada. O que o governo queria? Aproveitar a repercussão positiva dessas medidas que vão ser anunciadas para aprovar no Congresso dentro de uma PEC grande, uma super PEC ou uma PEC do fim do mundo, dependendo do apelido que foi dado aí nos corredores. E aí dentro se inseriria também esse novo imposto sobre transações digitais que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer criar. Assim, uma coisa acaba compensando a outra e ajuda-se a vencer a resistência à recriação da extinta CPMF. Essa teoria desperta algumas dúvidas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que, seja qual for o movimento do governo nesse sentido, não daria para aproveitar os recursos
desse novo imposto sobre transações digitais para equilibrar os gastos com o Programa Renda Brasil e outras propostas aí sociais que o governo desenhou, ainda dentro do orçamento de 2021. Então, seria um movimento, muito provavelmente, para garantir uma arrecadação mais para frente. Então, o governo ainda teria aí o desafio de apertar as contas, puxar um pouco dali, um pouco daqui, para conseguir botar de pé todas essas propostas. Então, me parece que há uma preocupação, sim, de levantar as fontes de recursos. Essas duas explicações, pelas conversas que eu tive, me parecem mais plausíveis do que um incômodo do presidente Jair Bolsonaro de achar que o valor seria baixo do Renda Brasil. Acho que o valor do Renda Brasil já vem sendo discutido há tempo suficiente para que não haja uma surpresa de última hora, como estão fazendo entender aí algumas fontes do Palácio do Planalto. Ô Clarissa, em relação a gente sabe que alguns programas serão reformulados. Neste pacote, a gente deve ter alguma supressão de programas que já existem hoje, com um reaproveitamento da verba no orçamento dessa nova conjuntura aí de benefícios que o governo tem elaborado? Sim, Cris, como eu estava falando, a equipe econômica está se debruçando num trabalho de formiguinha mesmo para encontrar no orçamento recursos que permitam ampliar essa base do Bolsa Família. O governo fala de passar de algo como 14 bilhões para 20 bilhões, então assim, a gente está com um movimento muito grande, ambicioso do governo, mas isso tudo é muito bonito quando a gente fala em números, mas na prática nada mais é do que aglomerar uma série de auxílios e benefícios que hoje são pagos pelo governo. Isso desde o começo era o plano do Renda Brasil. O que o governo queria lá atrás? Pegar o Bolsa Família e incorporar à base do Bolsa Família os beneficiários mapeados com o auxílio emergencial de R$600 e também o orçamento e beneficiários de outros programas pequenos que já existem no governo, mas que são considerados pela equipe econômica ineficientes. Isso, pelo menos, é o que é repassado para nós, jornalistas, para dizer que esse orçamento não seria bem aproveitado e, por isso, vai ser incorporado a um novo programa onde ele seria melhor utilizado. Podem ser extintos, por exemplo, programas como o Seguro Defeso, como o Farmácia Popular, o abono salarial pago dentro do PIS/PASEP e assim por diante. O governo, então, estaria mapeando esses programas sociais menores para criar um único programa social maior. Até que ponto a gente vai, de fato, ter mais dinheiro ou vai alcançar mais pessoas? A gente vai demorar um pouco para saber. Mas uma coisa é certa dentro do plano do governo, isso a gente já falou lá atrás, desde que a gente deu em primeira mão a reformulação desse Bolsa Família, a criação do programa Renda Brasil, lá atrás. Desde o primeiro minuto, esse programa foi concebido para ter uma porta de saída, coisa que hoje não existe dentro do Bolsa Família. Há a possibilidade de um beneficiário permanecer indefinidamente dentro do Bolsa Família. Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro entende que isso desestimula a pessoa a buscar um emprego, em alguns casos, palavras de integrantes do próprio governo. E aí a ideia a gente vai criar um programa melhor, mais eficiente, que vai ser pago a mais pessoas, muito provavelmente com um valor significativamente maior que o Bolsa Família. Mas isso tem que sair de algum lugar. Então, de onde vai sair? Um movimento muito claro do governo do presidente Jair Bolsonaro. Quem entrar nesse programa não vai ficar lá indefinidamente. Vai existir um movimento de capacitação, de preparação dessas pessoas para o mercado de trabalho e de transição para fora do programa assistencial. Esta sendo, então, uma das principais diferenças do programa Renda Brasil em relação ao programa social Bolsa Família. Não é a mesma coisa, é um projeto diferente. Por isso, lançá-lo de maneira quase casada com a tal da Carteira Verde Amarela, que é um programa criado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que permite justamente a cobrança de menos impostos das empresas que empregarem um determinado perfil de trabalhador, e que são trabalhadores ali com renda menor, que inclusive se enquadrariam dentro desse programa. Então, todos esses planos são casados no governo do presidente Jair Bolsonaro, e a ideia é, sim, mudar a forma como o governo paga os benefícios na área social.
Clarissa Oliveira, só me responde sim ou não, rapidinho mesmo que a gente está com o tempo bem apertado. Amanhã vai ter algo? Vai ter, por exemplo, o lançamento do Casa Verde e Amarela ou isso também ficou adiado? Sim, Casa Verde e Amarela, pelo menos por enquanto, está mantido, que é o programa que substitui o Minha Casa Minha Vida, gente. Então é isso. Muito obrigada, Clarissa. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Valeu, Clarissa Oliveira falando conosco ao vivo de Brasília.